Uma boa tarde a todos. Mais uma vez eu estou aqui junto com os irmãos, estou acabando de chegar e eu queria deixar aqui para a meditação dos irmãos uma palavra, porque muitas das vezes nós lutamos, nós enfrentamos lutas, dificuldades, das quais há muitos já eram para ter saído das nossas vidas. Mas há uma persistência do mal, há uma resistência do mal. Parece que quanto mais a pessoa ora, como tem aquele ditado, né? Quanto mais ora, parece que mais assombração aparece. E muitas das vezes é uma realidade. Não que eu acredite em assombração. Pelo contrário, acredito em Deus, na ação de Deus, naquilo que Deus tem de melhor. Amém? Então, no livro de Mateus, o Senhor Jesus, ele nos dá uma palavra. E aqui está o segredo, muitas das vezes, da nossa vitória. Ele diz assim, Mateus 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus estava falando aos judeus, porque essa carta, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele foi direcionado, porém, aos judeus. Ele diz aqui, ouviste o que foi dito, eles tinham conhecimento da lei de Deus. Aí, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. E ele continua dizendo, eu, porém, vos digo, ele citou a lei em cima, e no versículo 22 ele vem dizendo agora, eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo, olha só, sem motivo, entre aspas, se irá contra o seu irmão, será sujeito a julgamento. Veja bem, meu amigo, minha amiga, que a lei, aparentemente, ela tem a sua severidade, a sua dureza. Ele diz que quem matar está sujeito ao julgamento. Jesus, na graça dele, ele diz, olha, aquele que se irá contra o seu irmão sem motivo. Se irá, você vê que às vezes a graça ela passa a ser com mais rigor do que a lei. Por quê? E ele diz aqui, quem proferir um insulto, olha só, um insulto, ele não está dizendo de matar, ele não está dizendo de tocar, ele está dizendo de você irar-se contra o seu irmão, você está irado contra ele, ou proferir um insulto ao seu irmão, será sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar, preste atenção, e quem lhe chamar, você chamar o irmão de tolo, estará sujeito ao inferno e fogo. Veja você que a graça, ela favorece, é o favor de Deus para a nossa vida, um favor imerecido que não merecemos, porém, existe também a severidade da graça. E muitas das vezes o que impede a nossa vitória é que a pessoa anda irada, a pessoa ela profere insulto, a pessoa ela chama a outra, ela fala contra a outra, ou seja, ela sempre tem algo contra alguém, o coração dela está irado, está sujo, a casa está suja, não foi ornamentada, não foi varrida, não foi limpa, o Espírito Santo ele não fez uma purificação dentro dela. No versículo 23 é muito importante, porque Jesus cita aqui, ele começa citando a lei de matar, né, não matarás, e ele vem aqui no versículo 23 e diz assim, se pôs ao altares, aliás, se pôs ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja você que não é você contra ele. Se você já tem algo no seu coração, você já está errado perante a graça de Deus, o favor de Deus. Ou seja, eu tenho que me purificar, dar lugar ao Espírito Santo, para que Ele me purifique, para que Ele me santifique, para que Ele tire as impurezas do meu coração.
Porque são essas coisas que impedem o favor de Deus. São essas coisas que impedem a mão de Deus de agir. E ele diz assim no versículo 23, continuando: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, né, e ali te lembrares, olha só, e ali te lembrares de que teu irmão, e ali te lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, aí ele fala, deixa perante o altar a tua oferta. Ou seja, não oferece não. Não oferece não. Pelo contrário, diz assim, ó, então vai, primeiro reconcilia-te com teu irmão, e então volta e faz a tua oferta. Veja você, meu amigo, minha amiga, que às vezes a pessoa está pensando que está agradando a Deus. Ela pensa que por ela estar aí na igreja, por ela fazer as ofertas, até mesmo a oferta física dela, o culto racional que Paulo fala. Ou seja, ela pensa que está agradando a Deus. E por isso ela vai anos e anos com a vida amarrada, com a vida destruída, com a vida, com um problema que já acompanha ela anos e anos. Por quê? Simplesmente tudo mudou. Mas dentro do coração dela ainda existe o rancor, ainda existe o ódio, ainda existe, né, na boca dela o falar. Ou seja, não houve uma transformação, não houve uma limpeza espiritual, não houve uma purificação de si, do coração, da alma. A pessoa ainda continua com as manchas. E Deus, ele diz, olha, o Senhor Jesus diz, se você for voltar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ou seja, não é eu contra ele, mas ele contra mim. Por quê? Porque eu dei um motivo. E nesse motivo é o suficiente para impedir o agir de Deus. E não adianta falar em línguas, não adianta eu pular, não adianta eu orar, não adianta eu sacrificar. Porque há algo em mim que tem que ser mudado. Há algo em mim que tem que ser transformado. Para que Deus ele se revele, para que o Espírito Santo complete a obra. E ele diz assim, então, volta e faz a tua oferta, mas antes se reconcilie. Se reconcilie, tira do seu coração. E ele diz assim no versículo 25, que me chamou muita atenção, ele diz, entra em acordo sem demora, olha só, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Você sabe que adversário simboliza o diabo. O maior interessado na tua derrota é o diabo. O maior interessado que a tua família seja destruída é o diabo. O maior interessado que você fique doente é o diabo. O maior interessado que a tua vida financeira esteja amarrada é o diabo. Que você esteja fraco espiritualmente é o diabo. Ou seja, ele é o adversário da sua alma. Ele é o adversário, é aquele que está contra você dia após dia, noite após noite, trabalhando para que você seja destruído. Então, meu amigo, o Senhor Jesus falou, limpa, em outras palavras, limpa o seu coração, tira tudo, faça uma limpeza espiritual, porque dessa forma não há como Deus se revelar. Então ele disse, olha, faz o seguinte, entre em acordo, sem demora, com teu adversário. Enquanto estás com ele, aonde? No caminho. Você hoje está no caminho. Hoje você está lutando para alcançar a tua salvação, para chegar no seu alvo. E às vezes o diabo está ali lado a lado, ombreando, colocando a mágoa, colocando a tristeza, colocando o rancor, colocando as dificuldades. E a pessoa está glorificando, ela está exaltando. Porém, dentro dela ainda há algo que tem que ser removido, ainda há algo que tem que ser tirado. E por isso, ainda que ela esteja na igreja, ela continua sofrendo. Ela continua com os mesmos problemas, ela continua com as mesmas dificuldades, porque ainda não houve uma aliança com seu adversário. E eu digo uma aliança, é aquela aliança que diz, olha, você é para lá e eu para cá. Você é no teu canto e eu no meu canto. Eu não tenho nada contigo.
Ou seja, o meu acordo contigo, como disse o Senhor Jesus, é você lá e eu cá. A luz não se mistura com as trevas. Porém, também eu não posso ser luz e estar com o meu coração dessa forma. Então ele diz, olha, se você tiver assim, se teu irmão tiver alguma coisa contra você, não me ofereça a oferta. Deixa no chão. Bota no chão. Vai lá, se conserta e depois vem e oferece, porque ela vai ser aceita, aleluia. Ela vai ser aceita por Deus. Amém? E Jesus completa dizendo, então entre em acordo com o teu adversário, enquanto está em caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Veja quantas pessoas, meu amado, eles não já estão presas, quantas pessoas não vivem cativas, quantas pessoas não estão vivendo como se já estivessem em uma prisão. Por quê? Simplesmente pelo fato do coração estar dessa forma. Porque dentro de si o coração está podre, o coração está sujo, o coração está imundo. Há uma necessidade urgente de uma limpeza espiritual. Há uma necessidade urgente de uma purificação, de uma reconciliação para com o Senhor Jesus, para com o Espírito Santo. Por quê? Porque senão, meu amado, vai chegar um momento, queira nós que não, mas que se a pessoa, ela vier a falecer dessa forma, no versículo 26 ele diz, em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Tem pessoas que ela valoriza mais o orgulho de si mesmo. Eu fazer isso? Não, Deus me chamou assim, vai ser assim. Se Ele está me aceitando assim, por um simples fato dela sentir um arrepio no corpo, dela falar em línguas, ela acha que está tudo bem. E é aí que entra o enganador. Por isso Jesus falou, olha, Ele está no caminho contigo. Entre em acordo com Ele antes que seja tarde demais, porque Ele vai te entregar ao juiz, Ele vai te entregar ao oficial de justiça, e você vai ser recolhido à prisão. Então analise, faça uma autoanálise. O que o Espírito Santo quer dizer para mim, para você, é que nós devemos analisar a si mesmo, o nosso coração. Porque muitas das vezes o problema, ele está acompanhando dia após dia a nossa vida. Por quê? Porque simplesmente o que está dentro de nós não agrada a Deus. Simplesmente o que está dentro de nós é o orgulho, é a vaidade, é aquilo que nos contamina. Por isso ele disse, eu torno a dizer o versículo 22, eu porém vos digo, lembra que ele estava falando da lei, se matar está sujeito a julgamento, e Jesus diz, agora eu vou falar da graça, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo, não tem motivo, tem pessoas que sem motivo ela se irrita com tudo, ninguém pode falar com ela que ela anda irritado, 24 horas está irritado, se irrita contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E ele diz, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno, ou seja, a condenação já é nítida. Por quê? Pelo simples fato dela chamar de tolo. Então veja você que nós temos que se policiar a cada dia. E são essas coisas, meu amado, que fazem a diferença. São essas coisas que impedem o teu crescimento. São essas coisas que impedem nós avançarmos diante de Deus. São coisas que aparentemente não estão fazendo mal, mas que tem trago grande efeito sobre a nossa vida. Ou seja, aquilo que você quer conquistar, você ganha por medida. É como aquela mulher que Jesus disse, olha, até os filhos, a bênção é para os filhos, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Tem muitas pessoas que estão na igreja vivendo na migalha. Por quê? Porque o que está dentro dela tem que ser mudado. O que está dentro dela, Deus está dando tempo para que ela seja mudada, seja transformada, seja tirado, para que ela perceba. Porque nada mais é o deserto, nada mais é o vento, nada mais é a tempestade para provar a nossa fé, para entendermos quem somos e o que precisamos fazer.
para entendermos que é necessário uma mudança, uma direção. Você veja que a palavra conversão nada mais é de que você retornar ao caminho. Não é você ter grandes coisas, não. Conversão é você fazer meia volta e se voltar a um caminho certo. Então, se em algum momento o adversário ele lançou uma seta no seu coração, eu chamo a tua atenção para que tire. Por quê? Ah, pastor, por que o senhor está falando? Porque eu quero a tua vitória. Porque eu quero a tua bênção. A minha bênção é a tua bênção. O teu testemunho é o meu testemunho. A tua bênção, a tua felicidade é a minha felicidade. E Deus é glorificado através dos testemunhos. Você vê que a Bíblia está cheia de testemunhos, está recheada. Por quê? Porque Deus foi exaltado em cada um deles. Deus não é exaltado na minha derrota. Deus é exaltado na minha vitória. Deus foi exaltado na vida de Jó quando Deus deu a ele tudo. Tudo, restaurou tudo. Veja que ali Deus foi restaurado. Foi abençoado a vida dele. Ou seja, Deus foi glorificado através da luta. Então as lutas vêm para provar a nossa fé, nos mostrar a direção, para que vejamos tomar um caminho diferente. Muitas das vezes, meu irmão, é o que tem faltado. Nós não podemos viver de aparência, de engano, pelo contrário, vamos modificar, sermos diferentes, fazermos a diferença. Fomos chamados para isso. Então pare e medite um pouco nisso. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21 ao 26. Que eu tenho a certeza que o Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração. Ele vai abençoar a sua vida. Os limpos, só lembrando que os limpos de coração verão a Deus. Então purifica, faça uma autoanálise aí no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho, feche os olhos um pouquinho, ou de olhos abertos. Para, analise teu coração, o que tem estado, o que tem me ferido, ou o que me feriu no passado, que eu carrego dentro de mim. Deus quer livrar você desse sentimento, dessa tristeza, desse ódio, desse rancor, dessa tristeza, para que assim Deus seja glorificado na tua vida, através dos feitos dele. Pense nisso. Analise, às vezes você é um ser inteligente, dotado de sabedoria. Analisa, faça uma autoanálise dessa palavra. Eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que Deus ele vai lhe abençoar grandiosamente, abundantemente. Esses são os votos desse amigo que eu vos falo, pastor Sérgio Pereira. Deus abençoe a todos e uma boa tarde em nome de Jesus.